Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai iniciar o 6º módulo, dispensação de medicamentos. No 5º módulo eu falei para vocês sobre a organização de uma farmácia. E dentro dessa organização, a gente falou sobre dispensação de medicamento. Só que nós não entramos a fundo. Foi de forma bem rápida e bem genérica. Agora a gente vai ver ele de forma mais detalhada, mais bem explanada. Então, já lembrando, para aqueles alunos que fez a avaliação sábado, após essa aula eu estarei dando a aula no privado a cada um deles, ou eu estarei dando a nota no privado a cada um deles. Para aqueles que não realizaram essa avaliação, eu vou dar a oportunidade de estar fazendo uma recuperação para obter essa nota. Então, professor, o que é que eu vou fazer? Esses alunos que não fizeram a prova irão fazer o resumo do módulo 1 e do módulo 5 e me entregar, tá bom? Pessoal, é um resumo, tá? Não é fazer, escrever os capítulos da forma que ele está e me entregar não, tá bom? Entendido isso, a gente vai dar início à aula do módulo 6. Então, pessoal, primeiramente, vamos entender o que é dispensação de medicamento. Dispensação de medicamento é a prática pelo qual o medicamento é entregue ao consumidor, cliente, juntamente com uma série de informações que vão garantir a utilização correta desse medicamento. Então, pessoal, em resumo as orientações que eu faço na hora que esse cliente está me solicitando aquela medicação. Então, é isso. E essa atividade, ela deve ser exercida pelo profissional farmacêutico com a ajuda dos balconistas. Em alguns locais, vocês vão se deparar com o balconista fazendo essa atividade que é delegada ao farmacêutico. Por que está acontecendo? Porque eles estão reclamando que está pouca remuneração para exercer essa atividade. Tá bom? Então, vocês não se assustem quando forem trabalhar, que vocês forem tomar um pouco tomar conta desse serviço do farmacêutico. Tá bom? Então, nessa dispensação, vocês têm que lembrar de não confundir com o cuidado de só dispensar o medicamento, com o cuidado de não confundir simplesmente com a entrega. O que eu quero dizer com isso, professor? É simples. Tipo assim, eu vou no supermercado, o atendente me entrega aquele produto, ele só faz, eu quero produto X, ele vai lá, pega o produto e te entrega. Então, na farmácia é diferente. Você vai pegar o medicamento e vai explicar, ou seja, orientar esse cliente quanto à tomada desse medicamento e todas as orientações pertinentes ao uso desse medicamento. Entendido? Então, onde isso acontece, que são as drogarias e farmácias, elas devem ser estabelecimentos regulamentados, pessoal. Então, farmácias, drogarias e erva-venderias, elas têm que estar regulamentadas para fazer essa atividade, entendido? E aí nós temos leis também que falam sobre as boas práticas de farmácia. Então, o número dessa resolução é RDC 44/2009, que vocês podem estar lendo, devem ler, né? Para ver quais são essas boas práticas em farmácia. E aí, nessa RDC, ela vai dispor sobre as boas práticas em farmácias para controle sanitário do funcionamento, para dispensação desses medicamentos, para comercialização dos produtos, para prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. E é isso que essa RDC vai falar, tá bom? Lembrando que todos os produtos devem ser regularizados junto à Anvisa. Então, tem que ter uma regulação da Anvisa com relação a esse produto que chega nas farmácias e drogarias. Então, pessoal,
Sabemos que para todo esses processos de farmácia temos etapas, temos processos, e na dispensação não é diferente. Para a gente fazer um bom trabalho é importante que ele tenha etapas, né? E eu vou já falar para vocês quais são essas etapas da dispensação do medicamento. Entendido? Mas antes eu vou falar mais um pouquinho sobre dispensação. Então, a dispensação de medicamento é uma das principais etapas da assistência farmacêutica. É onde ocorre a maior interação entre o profissional atuante e o paciente. Então, nesse momento, tem que ser dada a devida importância, porque é nesse momento que ele vai passar, ele vai ter o cuidado com essas informações, de repassar essas informações ao cliente. Então, por quê? Porque as drogarias atendem públicos de todas as idades, gêneros e características diferentes. E para isso, os profissionais têm que ter conhecimentos e habilidades específicas para dar as orientações adequadas quanto ao uso desse medicamento. Tá vendo como essa questão de dispensação de medicamentos é importante? Então, vamos lá para os passos que se seguem para uma boa dispensação de medicamento. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira etapa, né? Primeiro passo é o acolhimento. Então, o que é o acolhimento? Esse acolhimento, pessoal, é saber receber o cliente. O acolhimento é essencial para o bom atendimento. E segundo o Ministério da Saúde, acolher significa um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram o serviço de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar as respostas mais adequadas ao usuário. Ou seja, o que ele quis dizer que esse acolhimento é uma forma de trabalho, né? Uma forma que você tem de trabalhar, um processo de trabalho em saúde, e que você, como funcionário, tem que estar ouvindo, tem que estar assumindo uma postura capaz de acolher e tirar todas as dúvidas e dar as respostas adequadas a esses clientes. Entendido? Então, para prestar um bom acolhimento, é necessário que o funcionário tenha responsabilização e resolutividade. O que é isso? Tanto ser responsável por o que vai acontecer com o paciente, a partir daquela informação que você deu, e a resolutividade é mostrar-se efetivo, digamos assim, que você vai conseguir atingir aquilo que você está fazendo, tá entendendo? Então, pessoal, nessa hora do acolhimento, você tem que demonstrar respeito e interesse pelos pacientes que chegam até essa drogaria ou essa farmácia, né? E aí você deve adotar algumas coisas na sua vida, para todo atendente, para a vida mesmo, para o trabalho, para a interação mesmo com o outro. É a questão da gentileza, do falar baixo, do compreender, né? E também saber levar o paciente para o local que ele precisa ir, tá bom? Então, essas são coisas importantes na hora do acolhimento. Segundo passo a gente está relacionado à avaliação da prescrição, pessoal. Primeiro, você vai ver para quem é essa prescrição, se é para o paciente, se é para alguém que a pessoa está mostrando, né? Ou se é para alguém que ele quer levar o medicamento para casa, né? E aí, se caso essa resposta for negativa, se for para alguém de casa, você vai investigar, né, a relação do comprador com a pessoa da prescrição. E aí, essa informação é importante para obter, né, informações que possibilitem aplicar a medicação e a posologia, para você saber indicar direitinho. Digamos assim, se for para uma criança, a medida é de um jeito, se for para um adulto, a medida é outra, se for para um idoso, a medida é outra, e as informações são diferentes, tá bom? É isso que eu estou dizendo quando falo em aplicabilidade dessas medicações. Sempre que possível, chamar o paciente pelo nome, né, e manter uma interação terapêutica entre você e o paciente, tá certo? E aí, outra coisa importante relacionada à dispensação, né, desse medicamento
Lembrando que é o farmacêutico que deve assumir a responsável pelo aviamento da receita médica, ou seja, que aviamento é a interpretação e análise dessa receita. Entendido? O farmacêutico ele vai ver se essa escrita está legível, se está usando a nomenclatura oficial dos medicamentos, se apresenta nome e endereço do paciente, se contém a forma farmacêutica, a posologia, a apresentação, o modo de administração e a duração do tratamento, se está com data e assinatura do profissional, se está com endereço do consultório e o número do conselho correspondente, além do carimbo do médico ou do cirurgião dentista. E nessa receita não pode apresentar rasuras e nem emendas, tá certo? Então isso é o que o farmacêutico tem que ter a responsabilidade de estar olhando nessas receitas. Já o terceiro passo é a avaliação do tratamento. Quando o paciente acaba de receber o diagnóstico médico, ele necessita de informações mais detalhadas acerca desse tratamento. Entendido, pessoal? Quando o paciente chegar na farmácia para iniciar um tratamento. Nesse período, você tem que atender melhor o caso, ou seja, acolher melhor esse paciente, porque esse período que ele está passando é um período mais difícil, então mais empatia com esse paciente, melhor acolhimento, porque tudo é novo para ele. O tratamento é novo, o remédio é novo, a doença é nova, tá? Então, caso venha um paciente desse tipo, você deve estar fazendo umas perguntas, tá bom? Vai perguntar a ele as seguintes perguntas: como o senhor ou a senhora toma esse medicamento? O senhor faz uso de outros medicamentos além desse? Como está sendo o tratamento? Seu colesterol está controlado? Sentiu algum efeito adverso? Isso sim são perguntas importantes para tirar a dúvida e também para esse paciente se sentir acolhido. Sentir que você está interessado na doença dele ou em resolver com ele esse problema, tá certo? E quarto passo é o final de atendimento. No final do atendimento, você vai agradecer pela preferência ou dar obrigado e também vai poder estar oferecendo outros tipos de serviços que existem dentro da farmácia ou drogaria. Você pode estar oferecendo algum outro produto ou algum tipo de serviço que tenha naquele local. Entendido? Finalizarei essa primeira parte da aula com 2 vídeos falando sobre dispensação de medicamentos. A resolução 344/98 fala muito sobre a dispensação de antibióticos e a dispensação de medicamentos de tarja preta ou receita especial, tá certo? São uns vídeos muito interessantes que eu achei na internet e vou mandar para vocês. Então, vai ter uma segunda. Agora que vocês já sabem, né, quais são os medicamentos que são retidos das receitas, eu vou citar alguns que nem prescrição são exigidos, tá bom? É aquele medicamento que você vai na farmácia comprar sem nenhum papel, sem nenhuma instrução médica, tá bom? Que no caso chama prescrição. E aí, exemplo deles são os antissépticos bucais, as soluções isosmóticas de cloreto de sódio, ou seja, o soro fisiológico,
os antiácidos, que a gente já tinha visto a classe farmacológica, alguns deles que eram comprados sem prescrições, que eu já havia falado para vocês, os colagogos, os coletéricos, os laxantes, os absorventes intestinais, os suplementos dietéticos, assim como as vitaminas, o tônico para uso oral, as preparações contendo ferro, o analgésico, o anti-inflamatório não esteroidal, os emolientes, o protetor de pele, né? Os antissépticos, os produtos de higiene e alguns produtos fitoterápicos. Então, pessoal, porém, é proibido reter, né, receita de medicamentos de forma manipulada. Aqueles medicamentos que eles colocam só determinadas substâncias e que eles mandam fazer em farmácia de manipulação. Algumas farmácias querem pegar esse medicamento e mandar para outras farmácias para não perder o cliente ou para ganhar em cima desse cliente, tá? E isso é ilegal. Não pode reter receitas de remédios manipulados. Quem faz remédio manipulado são as farmácias de manipulação. Então, se vocês verem acontecendo isso, vocês podem denunciar, porque é um ato ilegal. Então, pessoal, agora eu vou falar também sobre as farmácias populares. Vocês sabiam que existe um programa chamado Farmácia Popular? Pois é. Essas farmácias populares é onde as clientes podem comprar os medicamentos, podem pegar os medicamentos para diabetes e hipertensão de forma gratuita. Então ele tem que fazer um cadastro nessa farmácia e aí pega esse medicamento de forma gratuita. E aí também leva um desconto em algumas doenças, até 90% de desconto em medicamentos de uma determinada doença que eu vou falar aqui no decorrer das minhas falas, tá bom? Então, o programa de farmácia popular, ele nasceu de um acordo entre o Ministério da Saúde e 7 entidades da indústria e do comércio. Então, eles criaram esse programa para estar vendendo esse medicamento em menor custos e também oferecendo de forma gratuita. Então, a farmácia popular foi criada em 2004 e em 2006 ela se expandiu e atingiu e alcançou até a rede privada. Então, o que quer dizer isso? Que algumas farmácias de rede privada, né, elas têm convênio com esse farmácia popular. E aí dentro dessas farmácias são dados esses medicamentos. Então, eles firmam convênio com o SUS. Esse programa beneficia 33 milhões de pessoas. E aí, com as patologias que eu vou dizer para vocês. No caso, as famílias que têm hipertensão e têm diabetes. E tem mais outras doenças que são incluídas nesse programa. Este programa já conta com 24 tipos de medicamento para hipertensão, diabetes e mais 5 doenças. Agora eu vou falar quais são as doenças a mais que tem dentro desse programa. A asma, a rinite, o mal de Parkinson, a osteoporose e o glaucoma. Nessas farmácias também são oferecidas fraldas geriátricas. E para isso, o médico tem que solicitar essa fralda geriátrica, botar o CID do paciente. É para todo mundo, professora? Não, não é. É só para idosos a partir de 60 anos que tem alguma doença e por conta disso ele faz uso de fraldas geriátricas. E aí o médico vai prescrever, vai solicitar e esse usuário vai só buscar lá na farmácia, tá certo? Então, os medicamentos estão disponíveis na farmácia e nas drogarias conveniadas com a rede. Aqui tem farmácia popular. Então, pessoal, eu lembro que eu passei uma vez pela Pague Menos e eu vi aquela outdoorzinho,
um informativo dizendo que lá tem farmácia popular. Eu nunca fiz compra porque eu não tenho nenhuma dessas patologias, mas eu sei que a Pague Menos tem convênio com a farmácia popular. Então, com exceção do medicamento para hipertensão e diabetes, que são dados gratuitamente, dessas outras patologias têm até 90% de desconto, tá certo? O Programa Farmácia Popular do Brasil é um programa coordenado pelo Ministério da Saúde e visa disponibilizar medicações à população para doenças e agravos de maior prevalência e impacto social. O que eles querem dizer? Quer dizer que as maiores doenças, né, de impacto social no Brasil é a hipertensão e o diabetes. Mas aí você pensa, mas professora, nos municípios eles não já faz a entrega do medicamento para diabetes e hipertensão? Faz, sim. Mas tem pessoas que vão em picos e aí tomam outro medicamento, caso não tenha aqui no município, ele vai buscar lá em picos outro medicamento, tá certo? Então, trata-se de uma oferta de medicamento complementar à política de assistência farmacêutica do SUS, que eu estou dizendo, acabei de dizer. Que aqui nos nossos municípios, nas UBS, esses pacientes de hipertensão e diabetes já têm essa medicação de graça na secretaria ou nas farmácias das suas UBS disponíveis, tá? Mas às vezes eles vão em picos e acham outros medicamentos que são gratuitos, no caso para asma, para rinite, para Parkinson, e eles vão buscar lá, faz cadastro lá e pegam lá. Então, para você que pensa em algum dia ser o dono de farmácia, tem uma portaria a 184/2011 que dispõe sobre as normas operacionais para o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Ou seja, vocês têm que ler resolve essa portaria e aí ver como é que faz para cadastrar a sua drogaria ou farmácia dentro da Aqui Tem Farmácia Popular. Então, tem que se conveniar, entendido? Então, finalizamos mais um módulo 6, e passarei a atividade desse módulo, tá bom? Tem umas questões que vocês podem estar resolvendo, as questões objetivas do módulo 6, e aí eu vou elaborar mais algumas e enviar para vocês, tá certo? Tchau, então, até a próxima. Olá, aqui é a Thalita, sou farmacêutica do canal Vida de Farmácia. Vamos hoje falar das regras para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. As leis que estabelecem essas regras são da Portaria 344 de 1998 e Instrução Normativa aprovada pela Portaria do Ministério da Saúde número 6 de 1999. Os medicamentos de controle especial são divididos em listas constantes no anexo 1 da Portaria 344. São revisadas e atualizadas frequentemente. Dessa forma, deve-se sempre consultar o site da Anvisa para verificar se houve modificações. Deixarei o link aqui abaixo. As listas possuem adendos, onde são apontados alguns detalhes e exceções, como, por exemplo, se a forma de prescrição de um medicamento deve ser em notificação de receita ou de receituário de controle especial. Um exemplo é o Zolpidem, psicotrópico da lista B1. Deve ser prescrito em receituário de controle especial em 2 vias, desde que não exceda 10 mg por unidade posológica, como pato sublingual, que é de 5 mg, Stilnox de 6,5 e de 10 mg. Acima disso, deve ser prescrito em notificação de receita, como é o caso do Stilnox de 12,5 mg. Para não ficar muito grande, vou dividir esse assunto em 2 vídeos. Nesse aqui, abordaremos sobre os receituários de controle especial e no próximo sobre as notificações de receita. Então, vamos começar. No receituário de controle especial, devem ser prescritos os medicamentos da lista C1, que contém outras substâncias sujeitas a controle especial, como Amitril, Depakote, a lista C5, que inclui os anabolizantes como Durateston, Nebido,
Adendo da lista A1, como o medicamento Oxycontin e Restiva. Adendos da lista A2, como Codein, Tilex, Tramal. E adendos da lista B1, como Gardenal e Stilnox. A receita para esses medicamentos tem validade de 30 dias a partir da sua emissão e pode ser prescrita tanto em receituário de controle especial, em 2 vias, como no receituário comum, desde que contenha todos os dados obrigatórios, que são os dizeres primeira e segunda via, identificação do emitente, contendo o endereço do consultório ou a residência do profissional. Pode conter ou não nesse campo seu nome e a inscrição no Conselho Regional. Caso tenha, basta assinar a receita. Caso não tenha, deverá identificar sua assinatura manualmente de forma legível ou com carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional. Nome e endereço do paciente. A prescrição contendo nome comercial ou genérico, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade e posologia, que é a forma de tomar o medicamento. No caso dos anabolizantes da lista C5, a receita deve conter ainda o CID da doença e o CPF do prescritor. Em todas as receitas, deve também conter a identificação do comprador e do fornecedor, que é de preenchimento exclusivo do farmacêutico. Para o receituário de emergência, deve conter obrigatoriamente o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial, data, inscrição no Conselho Regional e a assinatura devidamente identificada. A farmácia que dispensar deverá anotar as identificações do comprador e apresentar à autoridade sanitária dentro de 72 horas. A receita de controle especial é válida para compra em todo o território nacional. Apesar de ter abrangência nacional, sempre que for procedente de outro estado, deve ser apresentada à autoridade sanitária local para visto dentro do prazo de 72 horas. A primeira via deve ser retida. Pode conter até no máximo 3 medicamentos da lista C1 por receita. A quantidade dispensada para os itens da lista C1 e C5 deve atender até no máximo 60 dias, conforme posologia registrada na receita, ou de até 5 ampolas. Para antiparkinsoniano e anticonvulsivante, pode ser liberado tratamento para 180 dias, conforme a posologia. Acima das quantidades máximas previstas, o prescritor deverá apresentar justificativa com o CID ou diagnóstico e posologia, datando e assinando as 2 vias. Caso a prescrição médica não obedeça rigorosamente à Portaria 344 de 98, o medicamento não poderá ser dispensado para o paciente. Espero que tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. Deixe suas perguntas nos comentários. Se você gostou, peço que, por favor, deixe seu like e inscreva também para ajudar no crescimento desse projeto. Assista a continuação desse vídeo que falará mais sobre as notificações de receita. Sabe aquela amarela, azul e branca com o desenho de grávida? Pois bem, no próximo vídeo falaremos sobre ela. Mais uma vez, obrigada e até o próximo vídeo!